pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. E no vídeo de hoje nós daremos continuidade ao nosso curso de gestão da EBD, com foco em resultados, e hoje nós estamos na aula 4, onde nós falaremos sobre a importância dos números na gestão. Vamos embora para a aula de hoje? Aqui nós temos o seu gerente, para nos dar o cronograma da aula de hoje, e hoje nós veremos para que usar os números, quantificar para melhorar, enumerando pelo método de gestão da educação cristã, pessoas, materiais e estruturas, resultados e comparativos e ferramentas para auxiliar com os números. Tem bastante conteúdo para a gente aprender hoje, então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as notificações, já deixa seu like e deixa aqui embaixo também o seu comentário com o seu feedback, a sua dúvida, aquilo que você quiser falar, quiser interagir com a gente, é muito válido, eu vou estar lendo, respondendo na medida do possível. Vamos embora? Bom, inicialmente a gente começa com a seguinte pergunta: para que usar números? Por que no método de gestão, por que na gestão eu preciso usar números? Mas, de fato, o que é gestão? A gente já viu lá na aula 1 algumas informações, algumas teorias sobre gestão, mas de maneira bem resumida, bem objetiva, gestão ela toca pessoas e processos. Em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer área que você atuar, você vai tocar pessoas e processos. E para você ver o quão bem o seu trabalho está sendo feito ou não, você precisa quantificar os resultados, você precisa quantificar as coisas que estão acontecendo para você verificar se está sendo eficiente ou não. Então, a partir disso, a gente tem a entrada dos números na gestão. E aí a gente tem a seguinte frase que diz assim, ó: não existe gestão sem números. Por quê? Porque eles servem de dados, informações e comparativos. Os resultados serão medidos através deles. São eles que dirão se nós estamos evoluindo ou regredindo. E aí agora vamos lá, vamos trazer para o nosso dia a dia. Quando você tem a sua conta bancária lá, como você saber se você está ganhando mais ou menos? Através dos números, através dos valores que aparecem no seu extrato. Quando você vai fazer um exame exame de sangue, por exemplo, para poder medir aí colesterol, triglicerídeos, açúcares, né, no sangue, a glicose, o que é usado para poder definir, para poder parametrizar se o seu corpo está saudável ou não? Exatamente, são os números. Tudo no nosso dia a dia que a gente quer ver resultado, que a gente quer ver o quanto aquilo está evoluindo ou não, a gente usa e se baseia através dos números. As notas em provas, os gastos, as compras que a gente faz, tudo imediatamente, tudo é medido exatamente através dos números. Então, na gestão em si, a gente também precisa utilizar os números, e na aula de hoje eu vou te ensinar como usar os números no contexto da escola bíblica dominical, ok? Então vamos lá. Existe a seguinte frase que diz assim, ó: é preciso quantificar para melhorar. Para eu saber o quão bom ou o quão ruim está um trabalho, quais áreas eu preciso atacar, quais áreas eu preciso investir, quais áreas estão evoluindo, estão crescendo, quais que precisam de uma atenção maior, quais estratégias que eu estou usando que tem dado certo, tudo isso precisa estar em formato numérico para ser analisado. Então, eu preciso de dados. Reparem bem na palavra que eu estou usando. Eu preciso de dados para poder saber se a minha gestão está sendo eficiente ou não. Por isso, eu uso números. O crescimento vem em forma de resultado e esse resultado é medido através dos números. Nós temos até aqui um gráfico simbolizando isso que a gente está falando. A gente sabe que para a gente ver se algo está crescendo ou não, a gente precisa ter um parâmetro. E nós usaremos como parâmetro de gestão os números para poder quantificar, para poder ter dados, para poder comparar e quantificar, ok? Então vamos lá, vamos começar agora a enumerar através da metodologia de gestão para a EBD, com foco na EBD, Educação Cristã. Vamos começar enumerando pessoas. Lembra lá da aula anterior que a gente fala dos recursos da EBD? Então, a gente tem pessoas, materiais e estruturas. Vamos começar
colocando informações numéricas naquilo que a gente já tem de recurso, para a gente ver o que a gente precisa tratar ou não. Vamos lá. Enumerando pessoas. Pessoas fazem parte da organização e devem ser contadas e cuidadas. Porém, a parte do cuidado fica para a gestão de pessoas. Esse tema será melhor debatido em outra oportunidade. Como eu já disse anteriormente, o tema de gestão de pessoas é muito amplo e nós não abordaremos neste curso. Será um curso específico para liderança com foco em gestão de pessoas. Mas, para fins de controle, é necessário saber quem são as pessoas que fazem parte da equipe, as funções de cada uma delas, a quantidade adequada de pessoas em cada função para melhor rendimento e, consequentemente, melhores resultados. Não adianta eu ter lá um corpo de professores, um corpo de pessoas trabalhando na EBD, se eu não sei quantos professores eu tenho nas classes infantis, se eu não sei, através de uma escala, quantos professores eu tenho disponível para intercalar entre classe jovem e classe adulta. Então, eu preciso de números, eu preciso de dados. Para classes infantis, eu preciso de quantos professores por sala? Depende do número de alunos, depende também da quantidade de professores disponíveis que eu tenho. Então, tudo isso é contado, tudo isso é quantificado. Então, vamos lá. A gente enumerou pessoas e agora a gente precisa enumerar o segundo recurso da IBD, que são os materiais. Como a gente já viu anteriormente, gerenciar é cuidar de toda a organização e tudo o que ela possui, incluindo os materiais. Nós já vimos o grau de importância e prioridades de cada área da gestão, segundo o nosso método com foco na EBD. Os materiais fazem parte do patrimônio da EBD. Para saber o que está em bom estado, o que está acabando, o que precisa ser substituído, o que precisa ser adquirido, é preciso ter um controle numérico e visual disso tudo. Nada mais é do que eu ter um controle de estoque dos meus recursos materiais. Eu preciso ter noção de que as classes infantis têm disponíveis lá para eles canetinhas, giz de cera, lápis de cor, apontador, lápis, borracha. Eu preciso saber exatamente quantos lápis de cor, quantas borrachas, quantos apontadores. Seria ótimo se a gente pudesse controlar isso dessa forma. Só que se a gente já tiver um geral, pelo menos dando aí a ideia de suprimentos e tendo os professores nos retroalimentando, dizendo o que precisa ser substituído ou não, a gente montar aí uma planilha de estoque, uma organização de estoque já vai ajudar bastante. Mais à frente eu vou estar falando sobre isso com vocês. E agora, por último, mas não menos importante, falando da questão estrutural, os recursos estruturais. As estruturas elas podem ser definidas como toda construção local, patrimônio físico que pode ser usado para a EBD. Salas de aula, sejam elas infantis, juvenis ou adultas, caso tenha biblioteca, sala de refeição, sala de apoio e o templo como um todo, como a maioria das aulas acontecem dentro dos templos. Tudo deve ser contado, zelado e mantido. Trata-se de um patrimônio da EBD. Então, quando a gente fala de estrutura, eu preciso ter na minha consciência, eu preciso ter lá no meu controle de gestão que eu cuido também das estruturas. Poxa, mas as minhas aulas acontecem dentro do templo. Ok, mas será que o espaço reservado dentro do templo está comportando a quantidade de alunos que você tem? Será que seus professores não estão desgastando muito a voz para poder dar conta na disputa aí de vozes entre uma classe ou outra porque estão muito próximas? Será que está muito abafado? Será que está confortável? Será que eu tenho o mínimo suficiente para poder fazer uma EBD acontecer de forma objetiva, de forma prática e também de forma eficiente? Tudo isso tem que estar na nossa mente, tudo isso tem que estar sob o nosso controle, porque o gestor ele cuida de todas as áreas da sua organização e com a obra de Deus não é diferente. E aí agora a gente vai ver aqui a importância da gente enumerar finanças. A gente conta pessoas, a gente conta materiais, a gente conta estruturas, só que não pode também deixar de contar as finanças. E aí entra o papel da tesouraria da EBD. A gente tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre tesouraria da EBD. Vou deixar linkado aqui embaixo. Se você quiser estar assistindo depois, clica lá. Mas vamos lá. Para que uma gestão seja bem-sucedida, ela precisa de investimento financeiro. Nem que seja para iniciar o negócio, para dar aquela alavancada, gerar os primeiros frutos.
Porém, de nada adianta ter entrada de dinheiro se não tem boa administração desses recursos. Deve-se olhar as fontes de perdas e desperdícios e mitigá-las com o objetivo de prosperar na EBD. Não adianta eu ter entrada de ofertas, não adianta eu ter entrada aí de contribuições, mensalidades, fazer vaquinha, fazer cantina, quentinha, seja lá o que for, se eu não tenho um bom controle das minhas finanças referentes à EBD. Se eu estou tendo aí fontes de desperdício, se eu estou tendo perdas no meu processo. Então, a área financeira é uma área que, por mais que você tenha alguém responsável por ela, que é o tesoureiro, você precisa também estar a par de tudo. Você, como superintendente, você, como líder e gestor da EBD, você precisa estar a par de tudo o que acontece na área financeira e controlar, microgerenciar isso junto do seu tesoureiro, justamente para vocês enxergarem aí, pensarem juntos e enxergar qual é a melhor maneira de prosperar na área financeira também. Agora eu vou estar explicando aqui para vocês, através dessa imagem aqui, a diferença entre perda e desperdício. A gente falou de finanças e a gente precisa ter uma noção do que é perda e do que é desperdício. Vamos lá. Olha aqui para essa imagem, a gente tem um balde. Ele não está completamente cheio, porém ele está com vários furos. Percebem? E aí, conforme eu vou enchendo esse balde, eu vou tendo perda do líquido. Vamos supor que eu estou enchendo de água. A água que eu jogo aqui dentro, ela vai caindo através dos furos do balde e acaba não enchendo esse balde. Eu estou tendo perda no meu processo. O recurso entra, mas eu estou tendo aí gastos que me geram perda. Eu estou tendo buracos na minha administração. É como se eu tivesse tendo entradas de dinheiro e o dinheiro mal entra, ele já sai aí para poder pagar dívidas, para poder pagar contas, para eu poder, por exemplo, eu não faço pesquisa de preço para poder comprar bíblias e revistas ou então material básico para eu poder suprir a minha EBD, principalmente falando de revistas. E aí eu sempre compro no mesmo lugar, então o dinheiro entra e eu já tenho aquela dívida ali de estar gastando aí R$ 600 por trimestre ou por bimestre, dependendo aí de como você compra. E eu não pesquiso o preço. E aí eu tenho um outro lugar aí que pode estar me gerando aí um desconto pelo volume que eu vou estar comprando, só que eu não pesquiso. Então eu estou tendo perda, o meu dinheiro entra e ele já sai sem eu nem ao menos conseguir controlá-lo. Agora, quando se trata de desperdício, reparem que o balde está em perfeitas condições. Repare que o balde ele não possui furos, só que ele vai se encher. Só que ele vai se enchendo de maneira que ele transborda. Então, reparem, eu estou sempre comprando no mesmo lugar, sem pesquisar preço, não choro desconto, não vejo nenhuma forma de melhorar aí a minha compra de revistas e ainda por cima eu sempre compro 30 revistas a mais do que o meu número de alunos é realmente. Então, por exemplo, eu tenho que comprar 20 revistas de adulto, eu vou lá e compro 50 revistas de adulto. Eu não tenho 50 alunos e eu compro 30 revistas a mais. E aí termina o trimestre, eu fico com 30 revistas lá, novas, sem nunca terem sido utilizadas, e acabam perdendo a serventia para mim, que eu vou ter que comprar outra revista em outro trimestre. Então isso é um desperdício de dinheiro. Por quê? Eu estou comprando algo que eu não vou usar, ou estou abastecendo o balde de algo que ele não comporta mais. Então você tem que identificar aí as suas fontes de perda e as suas fontes de desperdício para você começar a tratar e trazer também uma saúde melhor para a sua área financeira na EBD. No vídeo de tesouraria eu explico muito bem sobre isso, então você dá uma olhadinha lá que eu acredito que vai ficar de melhor entendimento para você. Agora que nós já vimos tudo isso, a gente já viu aí o básico da teoria de quantificar as coisas, a gente vai ver a importância dos resultados e de fazer comparações entre esses resultados. Repare aqui no slide a seguir. Agora a gente vai para a análise de dados. Eu quero que vocês observem aqui comigo a importância da gente ter dados e como a gente tem que enxergar esses dados. Ó, eu tenho aqui dados brutos. Eu tenho imagens, né, simbolizando. Então, eu tenho aqui, ó, misturado. Eu tenho
várias pecinhas de Lego, azul com vermelho, com amarelo, com laranja, com verde, com azul claro, outro tom aqui de verde. Então, reparem, eu tenho vários números, imaginem que esses Legos são números, ok? Eu tenho vários números jogados ali ao vento, jogado no ambiente, e eu tenho essa quantidade toda de números, mas eu não tenho como analisar esses números porque eles estão assim, ó, de maneira bruta, de maneira desorganizada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar os meus dados. Como que eu organizo? Eu vou separando o que é cada grupo com seu grupo. Por exemplo, se é finanças, eu vou separar finanças com finanças. Se são pessoas, pessoas com pessoas. Se são dados aí de frequência, vai para o grupo de pessoas. Se são dados aí de entradas de oferta, vai para o grupo de finanças. Se são dados aí de reformas feitas nas salas, vai para o grupo de estruturas. Então, eu vou organizar os meus dados para depois eu poder visualizar os meus dados. Como? Poxa, eu estou vendo aqui, ó, que vamos supor, a cor preta simboliza investimento em pessoas. E aí eu vou vendo aqui ao longo da minha cadeia como que tá aqui a minha base, que é pessoas, como que ela se dá ao longo do tempo. Poxa, eu percebo que a quantidade se manteve. Então eu tenho aqui a mesma quantidade de pessoas ao longo do tempo. Eu estou usando como exemplo, tá? Mas existem outras formas de analisar. Isso daqui é só para vocês entenderem. E aí eu vou organizando os meus dados de maneira que fique visual, de maneira que eu consiga entender o que aqueles números traduzem para mim. Não pode ser de uma forma, tipo assim, um monte de número jogado e eu falar, tá, mas o que que significa 30% de frequência num trimestre e 50% no outro? Sabe? Tem que ter um contexto, tem que ter todo um algo a mais, algo por trás para poder dar base para tudo isso. E a inteligência analítica nada mais é do que você transformar todos esses dados, depois que eles foram, né, na forma bruta, foram organizados, visualizados, é você transformar esses dados em resultados, em metas para você melhorar os seus resultados, em objetivos. Então, mas não se preocupe, o objetivo da aula de hoje é te dar a base teórica para tudo isso. Mas em aulas posteriores eu vou estar ensinando para vocês como a gente analisar, cuidar, organizar e visualizar e também praticar aí a partir dos dados que a gente vai levantar. Só que na aula de hoje o objetivo realmente é te mostrar como funciona a teoria da quantificação das coisas, ok? E aí algumas perguntas que você pode estar fazendo para você começar a levantar dados, ok? Já fica como exercício para você aí, levantar dados para a gente nas próximas aulas começar a exercitar isso de outra forma. Quando eu falo de pessoas, eu estou falando aqui dos recursos da EBD, ó. Lembra lá da nossa aula anterior? Pessoas, materiais e estruturas. Quando eu falo de pessoas, eu tenho o número suficiente de pessoas? Tem alguém sobrecarregado? Tem alguém que está sendo deixado de lado? Materiais. Como é que está meu consumo de material? Será que todo mês a tia das crianças pede para comprar material? Será que já faz mais de um ano que eu não compro material para EBD? Como é que tá o material? Está sucateado? Está em condições básicas? A estrutura. Será que elas estão seguras? Elas estão limpas? Elas estão confortáveis? E queridos, eu não estou falando aqui de luxúria, eu não estou falando aqui de ambientes extremamente luxuosos. Eu estou falando do cuidado e do zelo básico que se deve ter para proporcionar um mínimo de segurança, conforto que as pessoas merecem ter, ok? Justamente para eu proporcionar segurança, conforto e qualidade também para o ensino da palavra de Deus. Qualidade tanto para os professores quanto para os alunos. Então, vamos lá agora falar de algumas ferramentas que podem auxiliar você a levantar, organizar, visualizar esses dados. Uma ferramenta muito importante que é pouco utilizada às vezes é a calculadora. Ela não deve ficar restrita somente ao tesoureiro. Você, como gestor, também deve fazer o uso da calculadora para você conseguir aí fazer estimativas, para você fazer suposições, para você anotar dados, cadernos e cadernetas cadernos e canetas. É importante para você ter o seu registro aí. Existe a ata de reunião, existe a questão da frequência, que o secretário cuida disso daí, mas você, como bom gestor, também deve ter o seu planner, deve ter a sua agenda aí para você se organizar, para você visualizar, para você planejar. Caso você seja mais do digital, você ter aí algum dispositivo de organização.
seja no seu tablet, seja no seu notebook, no seu computador, mas é importante você ter uma ferramenta, seja no Word, no Excel, aonde eu falo aqui embaixo, a importância de se ter aí dispositivos aí para você estar levantando e ajudando com os números. As cadernetas de classe, o relatório de classe, o uso de celulares também, que é uma coisa que a maioria das pessoas possui. Ele já possui calculadora, ele já possui alguns aplicativos aí que fazem a parte gráfica, que fazem a parte de contabilidade. Tablets também são usados, pode ser usado planner, agenda, e aí você vê o que se adequa melhor à sua realidade. Mas não deixe de ter registro de dados, porque é importante para a rastreabilidade do seu negócio. Como que você vai comparar um ano seu com o próximo ano, ou então o ano anterior com esse ano que está se findando? Você precisa ter um histórico, você precisa ter uma rastreabilidade. Como que eu vou saber se eu estou tendo perdas ou desperdícios no meu processo se eu não tenho nada registrado, se eu não tenho nota fiscal, se eu não tenho data de compra? Então eu preciso ter todos os meus dados lá registrados para eu ter rastreabilidade, para eu ter como traçar planos e metas para poder melhorar. Isso é de suma importância e eu vou estar passando para vocês a parte prática nas aulas posteriores, por isso não perca nenhuma aula desse curso. E para a gente finalizar a aula de hoje, não poderia deixar de falar um versículo da palavra. Está aqui em Mateus 25, versículo 28, que diz: Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Percebam que até a palavra fala de quantificar. A quem mais tem, a quem mais administra melhor, ele será dado em grande quantidade. Porém, aquele que tem, aquele que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Isso daqui faz referência a como você cuida, como você zela aí pelas coisas da obra de Deus. Deus abençoe a sua vida e seu ministério. Até a próxima aula. Tchau, tchau.